Eu acho até que a história da Gabriela Cravo e Canela faz tanto sucesso, voltou agora como novela, mas faz sucesso sempre como livro, como novela, porque ali aquela história parece que reúne esses ingredientes todos, sabe? A mulher, o feminino, a espontaneidade, e aí aquela personagem, quem é que não gosta, né? Daquela mulher. Ela comove homens e mulheres ao longo dos tempos, né? E não é, absolutamente não é à toa. A gente sabe também, então, que o cozinhar, né, é um ato ritual mesmo para homens e mulheres, para o desenvolvimento do feminino. É muito interessante que as tradições celtas e as chinesas muito antigas têm o caldeirão como um objeto ritual sagrado extremamente importante. E aí eu não preciso nem falar, eu acho, diante de tudo isso, a respeito das geladeiras vazias dentro das nossas casas hoje em dia, dos congelados, né? Das comidas que a gente vai nos restaurantes self-service e resolve a nossa vida lá, porque eu fico assustada no consultório como o número de geladeiras vazias na casa das pessoas é cada vez maior. E a comida não é feita em casa. Claro que a gente tem uma coisa de adaptação, né? Claro que a gente tem que fazer tantas coisas, mas a gente precisa recuperar isso e se dar conta, porque senão a gente simplesmente vai, liga o piloto automático e fui, né? Bom, o digerir. Falar do digerir, eu acho que dessa vez a gente quer entender o digerir como a relação entre a nossa consciência e o ato, o gesto que a gente tem na vida, né? O que eu faço me traduz. Ser para fazer, que é bem diferente de faço as coisas porque os outros estão querendo que eu faça, faço as coisas porque todo mundo diz que é assim mesmo, então eu faço, né? Para que essa integração entre o gesto, o ato e aquilo que eu verdadeiramente sou, a consciência que eu tenho de mim possa acontecer, é como se a nossa parte feminina precisasse funcionar como a mãe do nosso ego, digamos assim. O nosso ego, essa parte nossa que tem consciência, ele funciona igualzinho uma criança, um menino levado. Toda hora quer ir para o mundo, quer brincar, quer o prazer imediato, se distrai muito com o que os outros estão fazendo, quer fazer também, quer fazer igual, quer igualzinho o menino. E é como se a mãe do ego dentro de nós, homens e mulheres, precisasse dizer para ele, não, volta para casa, vem fazer o dever de casa, vem cá, menino. E o dever de casa do ego, na verdade, é se dar conta. É se dar conta de quem a gente é e dizer pra gente mesmo, toda vez que a gente está se distanciando daquilo que a gente é nas nossas escolhas, nos nossos gestos, nos nossos caminhos. Só quem pode dizer isso pra gente é o nosso próprio ego. E esse que é o serviço dele, vamos dizer assim. Mas é essa mãe do ego que é a parte que tem que chamar, que é a parte sensível da gente que se dá conta. Nossa, né? Falei para fulano que gosto muito disso, porque fiquei sem graça, eu detesto isso, agora eu estou compromissado com uma coisa que eu tenho que fazer que eu não quero fazer. Sabe? E o acúmulo de coisas que a gente não quer fazer, que a gente faz, nossa, estoura o nosso fígado. A gente depois fica morrendo de enxaqueca, sabe? As mulheres têm TPM mesmo, sabe? Então, a gente precisa digerir, aprender ou reaprender ou aprofundar a nossa capacidade de digestão, ato e consciência. E aí a terceira função é o aninhar. Aninhar. Aninhar tem a ver com juntar, né? Com aconchegar, com gerar intimidade. E o que a gente então vai precisar juntar, unir dentro de nós, né? Para qual o responsável é esse feminino, né? Sensível, profundo, né? Que não fica na superfície das coisas, mas que vai lá no fundo, né? São os nossos opostos. É aquilo que o Sérgio estava falando aqui. Nós somos seres paradoxais, nós não somos lineares. O ser humano não é linear, não é uma coisa só. Não adianta a gente querer se enquadrar como a gente estava se enquadrando aqui, eu sou só isso, e os outros são só isso também. Nós somos isso e aquilo. E inúmeras vezes de uma forma contraditória.
Na prática, eu diria assim, né? A gente é estimulado a idealizar as relações, a idealizar as coisas. Nossa, às vezes a gente ama muito e sente muita raiva daquela pessoa também. Mas na idealização de que o amor de verdade é aquela coisa maravilhosa, né, perfeita, né, não cabe raiva. Então, automaticamente, nossa, né, vai ver se eu estou sentindo raiva, então é porque eu não estou amando, então é porque eu não amo. Ou pior ainda, quando a gente se dá conta que o outro tem raiva, que o outro manifesta uma agressividade em relação a gente, nossa, aquilo é prova de completo desamor, é justificativa para terminar uma relação e sair correndo. Então, unir os opostos é a gente poder, né, em vez de sair correndo, ficar e vamos ver o que está acontecendo. Tem amor e tem raiva. O que isso significa? Para onde isso pode nos levar? Sair correndo é uma função também do masculino, que é o movimento. Ficar, né, para destrinchar os nós é uma questão do feminino. A gente junta os opostos dentro de nós e dentro dos outros também. E a rigidez e a flexibilidade também pode acontecer. Outra forma, talvez, da gente pensar e se alinhar é a gente saber que as relações que a gente tem essa função dármica de nos trazer para as inteirezas, para aquilo que é inteiro em nós. Então, as dificuldades e as diferenças, elas precisam ser entendidas dessa forma. E exatamente elas ganham um entendimento muito maior quando a gente consegue unir essas coisas que num primeiro momento nos parecem tão divergentes, às vezes tão absurdas. A gente quer ser e a gente quer que o outro seja uma coisa constante em linha reta. Quando a gente junta os opostos, quando a gente compreende as nossas contradições, talvez a gente vá se tornando mais inteiro. E a gente vai construindo essa totalidade dentro da gente mesmo. Essa totalidade é a força imanente que o Sérgio estava falando, dentro de cada um de nós. O masculino busca o que transcende. O feminino é o mergulho que a gente faz dentro da gente e que a gente vai ao encontro daquilo que é inteiro, que é isso e aquilo dentro de nós. O que a gente sabe hoje, então, é que essa inteireza, esse juntar das nossas partes, é o grande imantador da sorte, como o Sérgio tinha tocado antes, né? A gente quer ter sorte. A gente esteve agora recentemente lá em Blumenau e a gente fizemos uma palestra lá, e aí, num determinado momento, uma pessoa, que era inclusive uma terapeuta, disse: mas e a sorte? Como é que a gente faz para ter sorte? E aí a gente sempre, né, conversa muito. Olha, nós trabalhamos com astrologia, nós trabalhamos com tarô, né, temos uma relação forte com o Xing, mas nós não acreditamos em sorte. A gente acredita em muito trabalho pessoal, de muito mergulho dentro de si, porque quanto mais inteiros nos tornamos, evidentemente a nossa alma tem uma capacidade de gerar uma energia magnética. Isso não é nenhum devaneio, isso é uma coisa verdadeira, é só a gente observar a vida, a nossa própria existência, e a gente atrai as pessoas também mais inteiras, né? Isso talvez seja sorte. Bom, por último, ainda em relação a esse nosso feminino, eu queria conversar um pouco dessa função, ou dessa, vamos dizer assim, desse atributo que é, sabe, tão importante, que é o último, que seria memorizar, a função da memória. Na astrologia, a memória é representada pela Lua. Existe uma escultura do período paleolítico que eu adoro, que eu gosto muito, mas se é do paleolítico, é muito antiga, né, que mostra uma mulher apontando para o útero dela e para a lua no céu. Desde aquela época, aquele povo lá, aquelas pessoas sabiam dessa relação. E deixaram escrito na pedra, eu acho, para garantir a memória dessa relação do feminino, né,
com a lua, com o céu, mas de todos os seres humanos, de todos nós, na verdade, dessa relação com o universo e com o cosmos, que a nossa vida não é, sabe, essa história da gente nascer, tentar ser uma boa pessoa, pagar conta, não sei o que, envelhecer e morrer. Ela é mais do que isso, né? Então, essa memória, né, ter essa memória acesa é função do nosso feminino. Para os gregos, a memória era uma deusa, mulher, chamada Mnemósines. E aí, Zeus, que era o senhor de todos os deuses, percebeu que para ele ser o senhor mesmo, ele precisava saber o que aquela deusa sabia. E ele não teve a menor cerimônia, ele engoliu a deusa inteirinha. E aí, eu quis trazer essa história só para sublinhar a importância da memória, porque se Zeus, que era Zeus, fez isso, a gente precisa, sabe, se apropriar da importância de sermos memória, né? E o que é isso que eu estou querendo dizer mesmo, assim? Nós somos as histórias que nós vivemos. Então, a gente precisa se interessar pelo nosso sentimento, mas se interessar também pelas histórias que a gente viveu, pelas histórias que nos constituem. Como foram? Quais foram as histórias dos nossos pais, dos nossos ancestrais, da nossa família? Quais foram as histórias que eu vivi? A gente sabe que as terapias, que são o ambiente da cura, na verdade são os lugares em que, né, eu posso recontar a minha história. E é isso que cura, né? A cura está relacionada com a história, ou com as histórias. Então, a gente também recuperar esse interesse pela nossa própria, ou pelas nossas próprias histórias, e a gente poder se recontar, né? E pela dos outros, pela do outro que está com a gente, né? Com quem a gente compartilha. As nossas reuniões costumam ser, às vezes, muito pobres. Reuniões com amigos e principalmente reuniões de família. Reunião de família, eu fico às vezes, né, agoniada com aquilo, porque é um tal de comentar o que aconteceu, né, no jornal, na televisão, criticar o governo, criticar a vida em geral, e nananã, parará. Aí, né, um sacaneia o outro um pouquinho e vai embora, ai que maravilha. Né? Se a gente puder fazer dos nossos encontros o lugar da gente trocar as nossas histórias, né? Nossa, como a gente também sai nutrido dali e sai diferente. Né? Até porque, eu não sei se vocês repararam, mas quando a gente conhece a história de uma pessoa, é mais difícil a gente odiar aquela pessoa. Vocês já sacaram isso? Não é? Então, a minha última fala a respeito do feminino é no sentido dessa recuperação dessa função da memória e da gente se apropriar disso, não assim, tão bonito, aquilo não, é no cotidiano, é no dia a dia da nossa vida. Abrir o espaço para as outras histórias, mas para as nossas histórias e para essa troca, principalmente. Isso é função do feminino, não é? Histórias são raízes que nos nutrem. Um feminino maduro dentro de nós é essa raiz mesmo, que guarda essa memória, sabe? E raiz é aquilo que vai sustentar a nossa verticalidade na vida, não é? E nós acho que estamos condenados mesmo, quer a gente queira, quer não, né? A viver numa verticalidade, os pés na terra, enraizado, né, na seiva daquilo que a gente é, para que a cabeça possa estar, né, aberta para o cosmos, para a vida, para toda a sua abundância, não é? É isso, assim. Talvez então só para terminar, relembrar, né? Nutrir, digerir, alinhar, né? E memorizar. Parece que o mundo do feminino é muito desinteressante se comparado ao mundo dos homens. A gente tem que tomar um cuidado enorme. Talvez nós aqui na sala não sintamos isso, mas ao sairmos por aquela rua, ou ligarmos a televisão, ou abrirmos o jornal, o mundo dos homens parece, eu estou falando,
muito mais interessante, dinâmico, motivador, apaixonante de votar, porque dá a impressão de que o universo feminino é ficar na casinha, né? Eu queria lembrar uma coisa a vocês, que tanto homens e mulheres querem ser felizes e querem ter um encontro com o seu destino mais próspero, mais abundante, mas isso só é possível se a gente mudar o nosso passado. E isso é a competência do feminino. Então, num certo sentido, usando essa lógica que eu experiencio na prática, uma vida melhor depende de que a gente mude o nosso passado, de a gente tenha uma outra infância, né? Eu digo outra infância não é dizer que a nossa foi uma merda, não é isso, mas certamente tem coisas da infância, do primeiro beijo, da adolescência, do início da idade adulta, que a gente, se pudesse dar um rewind, a gente mudaria aqui e ali. E é a função do feminino mudar o passado, né? A origem do masculino está nessa ansiedade de futuro. A origem do feminino está nesse feeling do passado. O casamento entre o masculino e o feminino é a possibilidade de estarmos no presente, efetivamente no presente. O masculino, ele é ruim de roda no sentido de ficar remoendo para digerir novamente. Não tem muita paciência, exceto esses masculinos que eu me refiro, esse que é ativo-receptivo, que tem um lado feminino bastante desenvolvido. Então eu quero colocar que nós recebemos uma desqualificação muito grande do universo feminino, que tudo que está aí bombando é rápido, acelerado, isso é uma coisa do masculino. E que, na verdade, pode ser a mesma coisa do cachorro correndo atrás do rabo. Quer dizer, a porção de coisas que eu fiz hoje, eu acho que eu não fiz nada hoje, na verdade. Entendeu? Então é esse feminino que vai fazer com que a gente mude esse passado. Ao mudar o passado, simplesmente, vocês devem pensar, como é que muda o passado? Você não vai mudar o fato do passado. O fato não tem a menor importância. Quem legitima o fato é o sentimento que a gente agrega ao fato. O fato não tem a menor importância, né? Eu digo o seguinte, você tem uma família com 4 filhos, os 4 filhos presenciaram a mesma cena, cada um relata diferente, um viveu um trauma, o outro não viveu aquele trauma, mas a situação é a mesma. Por quê? Como processou emocionalmente, é o feminino desse indivíduo. Então, mudar o passado é você ressignificar os sentimentos que valorizaram o fato. O sentimento é que endossa o fato, entendeu? E às vezes você vive uma coisa que aquilo não tem essa significação e aquilo não te embota, aquilo não te atrapalha, porque você não agregou uma emoção, naturalmente não agregou uma emoção que validasse aquele fato. Então isso é da ordem do feminino. Não é à toa que o feminino ele cria a psicologia, o masculino cria a política, ele cria a filosofia, mas a psicologia é da ordem do feminino. Entendeu? Então, sem a psicologia, principalmente nesse mundo extrovertido, sem a psicologia, a gente vai fazer uma série de coisas, até ficar cansado, ansioso e precisar do Rivotril para dormir. Quando você estava falando, né, e que eu acho que é uma delícia, no início da nossa fala aqui, eu acho que essa condição, eu acho que das próprias mulheres, né, tem uma tendência a não valorizar no nível profundo feminino e ficarem também inebriadas por essa velocidade ou por essa atividade toda, né? Então foi uma delícia você colocar isso, né? Mas quando você falou também de ressignificar o passado, né, eu acho que eu ia explicar um pouco o que era isso e você acabou falando. Mas aí eu só queria reiterar, quando eu descobri que a gente podia ressignificar o passado, eu acho que a minha vida se transformou completamente. E ressignificar é exatamente aquela atitude de tirar a seiva, de extrair a seiva daquilo que a gente viveu. A gente muda o sentimento a respeito de alguma coisa quando a gente percebe que aquilo ali teve um significado diferente do que a gente deu no princípio. Num primeiro momento, quando a gente vive uma dor, a gente tende a sentir a dor e ficar na dor. Mas depois a gente pode olhar para aquilo e realmente perceber assim,
Nossa, né? De repente eu vivi uma situação de abandono na minha infância, né? Mas a partir dali eu sofri, foi difícil, talvez eu tenha ficado muito inseguro, mas mais tarde eu fui pedir ajuda para resolver essa insegurança e resolvi e me tornei uma pessoa muito mais independente emocionalmente. Então aquilo ali me trouxe para o que eu sou hoje. E aí a relação com aquilo fica ressignificada, né? Então o sentimento em relação àquilo se transforma, né? E fica, na verdade, muito mais o que eu me tornei a partir daquilo que eu vivi. Isso é que é Tiracei, na prática, assim, né? Bem, é um momento bom para a gente bater um papo, para a gente acrescentar, agregar, contradizer, sei lá. Eu senti falta, assim, quando se fala do lado feminino, né, na gestação. Né? Eu acho que é um fator muito importante no lado feminino. E vem até ao encontro disso, de ressignificar as coisas, né, que nos fizeram, porque a gestação é um renascimento. Então, eu vejo assim que seria importante, vejo a importância da gestação como sendo um dos elementos que poderiam ser falados. Isso na minha concepção, assim, de visão feminina, porque a gestação ela meio que envolve um pouco de tudo isso que vocês falaram, no caso do lado feminino. Né? Mas ela tem uma força, essa palavra, assim, essa é a minha visão. Eu estou ouvindo a opinião de vocês em relação a isso. Mas só diria uma coisa